Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. É sobre interpretação de texto. Então, qual é a importância da interpretação de texto? Pessoal, a gente precisa interpretar o mundo ao nosso redor. Ou seja, tudo aquilo que está à nossa volta é considerado sim um texto. Por exemplo, num ambiente que a gente vai, numa escola, numa praça, numa loja, num supermercado, num hospital, isso tudo precisa ser interpretado, certo? Mas como assim, professora? É simples e eu vou explicar para vocês. Tudo que acontece num determinado ambiente é uma forma de texto. Ah, mas não tem nada escrito. Ok, não tem nada escrito, mas está sendo falado. Esse é o chamado texto verbal, certo? Então, assim, quero que vocês entendam o seguinte: o discurso, o diálogo, a conversa é também uma forma de texto e precisa ser interpretado. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Numa conversa, por exemplo, numa fila de banco, numa escola, na fila do refeitório, às vezes um determinado diálogo é o que? Mal interpretado. E o que acontece? Um grande problema. Às vezes pode acontecer, correto? Então, pessoal, vocês conseguem perceber agora a importância de interpretarmos um texto, seja ele escrito, um texto que está na prova, um texto enviado pelos professores agora na pandemia, pelas redes sociais e um texto falado num ambiente qualquer. A interpretação de texto é um dos conteúdos mais importantes, não só da língua portuguesa, porque para eu resolver uma equação de matemática, eu preciso interpretar a pergunta. Para eu resolver uma atividade de ciências ou de qualquer outra disciplina, como educação física, por exemplo, eu preciso entender o que a professora está falando, correto? Então agora eu vou passar algumas dicas para vocês de como interpretar um texto da língua portuguesa, mas é importante que vocês entendam e lembrem que qualquer texto de qualquer área, lugar ou disciplina é interpretado com as mesmas dicas que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Então prestem atenção nessa imagem que eu vou passar agora para vocês. Prestaram atenção na imagem? Vocês perceberam que nós temos duas colunas ali? Uma falando sobre interpretação no dia a dia, no Facebook, nas redes sociais, e na outra coluna tem as interpretações mais voltadas para o conteúdo mesmo da língua portuguesa, sobre as intenções do autor, sobre as perguntas que estão ali. Então vocês percebem que o que eu disse antes é verdadeiro? A interpretação de texto, ela deve acontecer em qualquer momento, em qualquer ambiente. Mas como que eu vou conseguir interpretar um texto bem? É muito simples. Quanto mais leitura eu tiver, quanto mais conhecimento eu tiver, melhor eu vou interpretar um texto, seja de qualquer ambiente, de qualquer fonte ou de qualquer disciplina. Então, pessoal, a interpretação de texto, ela é como se fosse a base do conhecimento que vai nos ajudar lá no futuro, por exemplo, no Enem, numa prova, para eu passar num concurso. Então, ela é uma preparação que tem muita importância e que não deve ser deixado de lado. Aquele que consegue ter uma boa interpretação de texto na língua portuguesa, ele vai ter mais facilidade com todas as outras disciplinas, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês algumas partes mais práticas da interpretação de texto, lembrando que é muito importante que vocês se habituem
a ler tirinhas, charges, a prestar atenção naqueles textos ali das redes sociais que vocês acompanham, né? Procure entender o que a pessoa está falando, procure entender o que ela quis dizer. Isso é muito importante e é uma estratégia de leitura também. Então, agora eu vou colocar para vocês aqui na próxima tela algumas dicas bem valiosas de como realmente fazer uma boa interpretação de texto. Então, pessoal, nessas 5 dicas que apareceram na última imagem para vocês, vocês perceberam o que é mais importante na hora de começar uma interpretação de texto. Vocês precisam ter uma forma de sublinhar aquelas ideias mais importantes. Vocês devem tentar identificar qual é a intenção ou o objetivo do autor, que é quem escreveu aquele texto, né? Dentre outras. E a dica número 5, ela é muito valiosa. Por quê? Porque a dica número 5 diz que vocês devem tentar reescrever aquele texto. Resumidamente, é claro, porque às vezes pode ser um texto grande, não tem necessidade de reescrever. Mas a reescrita, ela tem um forte poder estratégico, porque é como vocês vão resumidamente colocar no papel o que vocês entenderam. E ao colocar no papel o que a gente entendeu, o nosso cérebro assimila e o nosso cérebro consegue aprender aquilo que está sendo passado ali. Então, todas as dicas são importantes, mas a número 5 é fundamental. Então, sempre que tiver um exercício de interpretação, assim como a nossa aula de hoje, vocês devem, após a leitura cuidadosa, após identificar quais palavras não conhecem, a intenção provável do autor, né? Vocês devem reescrever resumidamente o que aquele texto está querendo dizer. É claro que é muito importante vocês terem à mão ou o Google ou um dicionário, porque normalmente tem palavras que a gente não conhece e não tem como fazer uma interpretação de texto de qualidade se vocês não tiverem o conhecimento de todas as palavras, ok? Então, pessoal, reescrever o texto é fundamental. Pode ser um parágrafo resumido. Além disso, além de vocês estarem efetivamente produzindo uma interpretação de texto, vocês estão exercitando também a escrita. Então, é muito importante a dica número 5, ok? Então, agora eu vou colocar mais uma lista de estratégias de interpretação para vocês observarem e procurarem fixar essas estratégias no pensamento e no aprendizado de vocês. Então, com essas últimas dicas que eu coloquei para vocês, essa listinha aí que apareceu por último, eu quero chamar a atenção para uma muito importante, que é a releitura. Então, às vezes um texto a gente precisa ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes para entender. E já aviso, um bom texto, quanto mais a gente lê, mais coisas a gente consegue encontrar e explorar, e mais significações a gente consegue atribuir para aquele texto. Então, pessoal, não pode ter preguiça, não pode achar que vai ler uma vez, não entendi. Interpretação de texto é isso, é ler, é reler de novo, até conseguir extrair alguma coisa. Nem sempre é fácil, nem sempre a gente vai conseguir chegar ao objetivo, mas alguma coisa a gente sempre consegue. E a interpretação de texto é um exercício que realmente existe para isso, para que a gente leia 1, 2, 3, quantas vezes for necessário.
porque é a partir da leitura repetitiva, a partir do exercício da leitura, que nós vamos ficar cada vez melhores em interpretação de texto. Certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e agora eu vou colocar aqui na prática uma atividade de interpretação de texto que é bem fácil, que todos vocês vão conseguir fazer, mas é um exercício para que a gente comece a aprender e a se familiarizar com o ato, né, com o fazer interpretativo nas nossas aulas. E não esqueçam, interpretação de texto é conteúdo de língua portuguesa, mas é um aprendizado que vocês vão levar para todas as outras disciplinas, ok? Tchau e até a próxima!